Sabe aquela vozinha dentro da cabeça? Aquele narrador interno que, tipo, não tira férias? Que comenta absolutamente tudo, né? Exato. E se a chave para entender as coisas de verdade não for pensar mais, mas pensar menos? Parece uma ideia bem radical. Mas é exatamente o que a gente vai explorar hoje com base numa transcrição do filósofo Alan Watts. A missão aqui é tentar entender por que essa conversa interna sem fim pode ser uma armadilha. E principalmente o que acontece quando a gente consegue que ela se cale, nem que seja por um instante. Para começar, ele usa uma analogia que eu achei genial, de tão simples. A da pessoa que fala o tempo todo? Essa mesma. Imagina alguém que não para de falar. Essa pessoa nunca vai ouvir o que os outros têm a dizer, né? Certo. E depois de um tempo, a única coisa sobre a qual ela vai poder falar é sobre o próprio ato de falar. Vira um eco. E ele diz que a mente que pensa sem parar faz a mesmíssima coisa. Ela fica tão ocupada pensando sobre os próprios pensamentos Exato. que acaba se isolando da realidade. Exatamente. A gente passa a viver num mundo de símbolos, de palavras, e não no mundo real. Um mundo de símbolos. Quer dizer, a gente vive nas nossas ideias sobre as coisas e não nas coisas em si. É isso. A palavra água não molha, sabe? O menu não é a refeição. Essa tagarelice interna cria um véu entre nós e o que ele chama de mundo inefável. Um mundo não verbal. Uhum. A realidade como ela é, antes da gente colocar uma etiqueta nela. E quando a gente consegue, por um instante, espiar por trás desse véu. Aí algo curioso acontece. Todas as distinções que parecem tão sólidas, Eu e o outro, vida e morte. prazer e dor, tudo isso começa a parecer meio... Transparente. Como se fossem só conceitos e não fronteiras reais. Essa parte dá um nó na cabeça, porque no dia a dia, a dor de bater o dedo do pé é bem real, né? Claro, a fonte não nega a experiência da dor. O que ela sugere é que a separação absoluta entre eu e a dor é uma construção da mente. Entendi. Não é que a dor não exista, mas a historinha que a gente conta sobre eu estou sofrendo é que cria o peso. Exato. É uma mudança sutil de perspectiva, mas que muda tudo. O que me lembra aquela história que a fonte conta sobre o mestre Zen. Ah, o de Yakujo. É ótima. Sim, alguém chega pra ele e pergunta, o que é o Zen? E a resposta dele é a coisa mais pé no chão que existe. Quando tenho fome, como. Quando estou cansado, durmo. Dá pra imaginar a cara de quem perguntou, né? Esperando um segredo cósmico. Total. A pessoa até retruca. Mas todo mundo não faz isso? E aí vem a grande sacada do mestre. Não. Quando eles comem, não estão só comendo. Estão pensando em 1000 outras coisas. A diferença não é o que se faz, mas como. A presença total. E essa ideia de presença ecoa até em Aristóteles. A fonte cita que o objetivo de toda ação é, no fim, a contemplação. O que raramente acontece. O nosso fazer só o leva a mais fazer. E é aí que ele faz uma distinção crucial. Existe ação para chegar a algum lugar. A gaiola de esquilo, o que os budistas chamam de samsara. A corrida de ratos, exato. Sempre correndo atrás de um futuro que nunca chega. E qual seria a alternativa? A ação pela ação. Como dançar, cantar, tocar um instrumento. Ah, entendi. O objetivo de dançar não é chegar a um ponto específico do salão. O propósito de uma música não é chegar na última nota. A alegria está no processo, não só no resultado. Só pode nascer desse estado de quietude. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Como se para de pensar? A fonte aponta um caminho prático. Aponta, e é o mais simples e talvez por isso o mais difícil de todos. Sentar-se quieto. A prática do zazen. A meditação sentada. Sim. E a fonte já reconhece o desafio. A gente senta e a mente entra em pânico. Começa o tédio, estou perdendo tempo, minhas pernas doem. A lista de supermercado mental. Total, já passei por isso. A mente acelera em vez de acalmar. Mas a sacada é que o tédio é um sintoma. Ele acontece porque você ainda está pensando, está julgando a experiência. Se a mente estivesse quieta de verdade, a gente nem notaria o tempo passar. Exato. E se a pessoa insiste, se atravessa essa barreira de inquietação, o que tem do outro lado? O tal do prêmio. E o prêmio é que o mundo, sem o filtro da nossa tagarelice,
se torna surpreendentemente interessante. Não de uma forma grandiosa, né? Mas nos detalhes. Nos detalhes. A textura das sombras no chão, os sons distantes da rua, coisas que estavam lá o tempo todo. Tem uma frase que me marcou muito. Quando já não se nomeiam as coisas, começa-se a vê-las. É muito profundo isso. A gente coloca uma etiqueta em tudo. Árvore, cheque, céu, check, e paramos de olhar de verdade. O rótulo vermelho nos impede de ver os 1000 tons de vermelho que existem. Precisamente. Ao rotular, a mente diz, ok, já sei o que é isso, e segue em frente. A gente para de experimentar. E essa capacidade de ver o extraordinário no cotidiano seria a base das artes zen. Sim, dos jardins, da caligrafia, e leva àquela citação incrível do poeta Rokuji. Poder maravilhoso e atividade sobrenatural. Tirar a água, carregar lenha. O sobrenatural não é um milagre externo. O milagre é a capacidade de estar totalmente presente numa tarefa simples. A maravilha escondida na banalidade. E essa experiência de despertar o satori, a iluminação, a descrição que a fonte traz é muito acessível. A do D.T. Suzuki, né? Essa mesma. Perguntaram para ele como era ter satori e ele respondeu: Bem, é como a experiência normal do dia a dia, exceto que a cerca de 5 centímetros do chão. Eu adoro essa descrição. Tira toda a solenidade, todo o peso místico. Não é levitar, é uma leveza. É como se o peso do nosso próprio pensamento nos mantivesse colados numa realidade mais cinzenta. E isso aponta para a ideia central do budismo segundo a fonte. Não existe diferença real entre o mundo transcendental, o nirvana, e o mundo do dia a dia, o samsara. São o mesmo lugar vistos de maneiras diferentes. Exato. A iluminação não há uma fuga, é um retorno com outros olhos. O ser iluminado, o Bodhisattva, volta para o mercado porque vê que o mercado é o nirvana. Ele vê que todos os outros já são Budas, mesmo sem saber. Uhum. Certo? Para tentar traduzir essa sensação, a fonte termina com uma descrição que é quase uma viagem. É uma passagem muito poética, muito visual. Começa com uma explosão de energia, uma luz mais brilhante que 1000 sóis. E essa luz se desdobra em cores, depois em som, que por sua vez vira textura. Uma complexidade que vai crescendo, com detalhes infinitos surgindo dentro de outros detalhes. Até o ponto em que parece que a mente vai explodir, que não vai conseguir processar. E quando a experiência chega no seu auge absoluto, De repente, tudo isso se transforma simplesmente em nós sentados aqui. uau! Essa é a conclusão. Toda aquela energia cósmica, todo aquele êxtase está contido e manifestado neste exato momento. Então, aquela explosão de luz está aqui, agora, nesta conversa. A luz ofuscante está trancada em tudo ao nosso redor. Que jornada! A gente começou com o problema do ruído na mente Passou pela prática do silêncio como uma porta para ver a realidade de novo. e terminamos com a descoberta de que o extraordinário não está em outro lugar. Está escondido bem aqui, à vista de todos. O que nos deixa, talvez, com uma reflexão final, né? Sim, Se essa realidade suprema já está aqui, trancada em tudo, qual o detalhe comum no nosso ambiente? Agora, a luz numa parede, um som distante, a sensação da cadeira que está sendo ignorada neste exato momento só porque a nossa mente já colocou uma etiqueta e descartou como conhecido.